Olá, amadas, sejam bem-vindos aqui ao meu canal. Meu nome é Bia Chaves e eu já trabalho com crochê há alguns anos e estou aqui retomando com o canal. No vídeo de hoje, eu quero falar sobre o meu início e como que eu levei calote na minha primeira encomenda. Isso mesmo, eu levei calote na minha primeira encomenda. É até engraçado falar assim, mas assim, quando eu comecei a trabalhar com crochê, foi em 2010, quando eu engravidei da minha primeira filha. Então, assim, eu tinha mudado de estado, eu tinha saído de um emprego que eu já trabalhava há muito tempo, e depois que eu saí do estado onde eu morava na Bahia e vim para Brasília, as coisas meio que ficaram assim indefinidas. Eu não sabia se eu procurava um emprego, o que acontecia, e eu acabei engravidando sem conseguir um emprego antes. Então eu fiquei pensando, nossa, eu vou ficar parada todo esse tempo, o que eu posso fazer? Fiquei caçando algumas coisas para poder fazer. E foi aí que, em oração, pedindo a Deus para me iluminar, para me mostrar assim, o que eu poderia estar fazendo, foi que eu lembrei que eu sabia fazer crochê, que eu tinha aprendido quando eu era criança, que eu já tinha feito muitas peças de crochê. E aí eu falei, por que não fazer crochê? Então eu comecei a pesquisar no YouTube e dois canais me vieram naquela época. Um é da Elaine Tripiano, que ela é daqui, da minha região aqui do Distrito Federal, e a outra foi a professora Simone, né? O canal dela é bem antigo, da professora Simone. E vendo esses crochês, eu falei, uau, que legal. Eu vi aqueles vídeos tanto da Elaine como da professora Simone, vídeos de vestidinhos, de sapatinhos. A professora Simone fazia muito sapatinho de crochê naquela época. Então eu achei sensacional. Falei assim, por que não? Vou fazer uns vestidinhos de bebê. Agora, nossa, eu grávida e fazer roupinha de bebê. Nossa, que maravilha. Pensei eu. E assim foi. Eu comecei a fazer o meu enxovalzinho, fazer algumas coisinhas e comecei a divulgar. E comecei a falar. E como assim, eu estava há pouco tempo aqui no Distrito Federal, eu não conhecia muita gente. Então eu comecei a divulgar para quem eu conhecia lá da Bahia. E eu comecei a divulgar lá. Foi então que veio uma encomenda de lá, né, da Bahia. Uma pessoa me encomendou 2 vestidinhos de bebê, né? E eu falei, que legal, eu vou fazer esses 2 vestidinhos. Vai ser minha primeira encomenda. Eu fiquei super feliz porque, poxa, eu consegui minha primeira encomenda. Então eu fui fazer os vestidinhos. Eu não lembro se eu tenho as fotos ainda. Se eu tiver, eu vou deixar em algum lugar aqui, se eu achar as fotos, tá bom? Dos vestidinhos. Mas como tem muito tempo, foi em 2010. Eu peguei e fiz esses 2 vestidinhos, a coisa mais linda. Um, se eu não me engano, era rosa e o outro tinha branco com vermelho. Mais ou menos isso. E fiz os 2 vestidinhos, caprichei. A coisa mais linda era para patroa dessa pessoa que eu conhecia, que essa patroa dela estava grávida, ia ter uma menina e encomendou os 2 vestidinhos de crochê. Fiz os 2 vestidinhos, embalei com muito capricho, muita simplicidade, porque naquela época era tudo ainda muito simples, muito novo, eu estava começando, e enviei essa encomenda. Confiando, porque eu já conhecia a pessoa há muitos anos, não a patroa, né, mas a pessoa que me encomendou para a patroa dela. Eu falei, não, vai dar certo. Então eu mandei, fiz tudo bonitinho, enviei na época. Se eu não me engano, na época, eu fiz cada vestidinho 40, foi 40 reais ou foi 20 reais? Agora eu não lembro. Cada vestidinho. E eu só sei de uma coisa. O vestidinho foi pra Bahia. Paguei o frete. Tudo porque eu confiei que a pessoa ia me pagar. Enviei os vestidinhos com frete pago. E lá se vão o que, gente? De 2010 pra cá já vão 16 anos, vão fazer 16 anos que eu nunca vi a cor do dinheiro daqueles vestidinhos. Nunca. Foi isso que aconteceu comigo. Foi um baque. Minha primeira encomenda, um calote. Fiquei assim, pensando, será que eu dou conta? Será que eu prossigo? Gente, é decepcionante, é frustrante, né?
Por um lado, foi um prazer enorme fazer. Eu me senti tão viva fazendo aqueles vestidinhos, porque eu não sei, mas para quem faz artes manuais e você dedica o seu tempo, e eu tava ali grávida, que eu podia estar fazendo muitas outras coisas. Depois, eu lembro que eu fiquei grávida, aí depois eu ganhei o bebê, e mesmo no resguardo eu continuei fazendo. Foi isso mesmo, eu continuei fazendo os vestidinhos para poder entregar. E não recebi por eles, até hoje. Não recebi por aqueles vestidinhos. Valeu a experiência. Esse início realmente, assim, é muito difícil, né? Quando a gente tá começando. E logo, logo, eu não sei, né? Se vocês gostarem de vídeos como esse, eu posso trazer mais histórias, porque o meu início foi bastante conturbado. Passei por algumas experiências difíceis, mas tudo isso nos ensina a trabalhar, não é verdade? Nos ensina a trabalhar, tanto que hoje eu não faço trabalho sem receber entrada, porque vou ficar no prejuízo total? Não dá para ficar mais no prejuízo total, né, gente? A gente precisa ter uma garantia. Cara, a gente compra linha, a gente gasta o nosso tempo fazendo um trabalho, a gente trabalha com muito carinho, com muita dedicação, para levar um calote, não é verdade? Na hora eu pensei em desistir, sabe? Eu falei assim, eu acho que isso não é para mim. Mas depois eu pensei, poxa, eu me senti tão bem fazendo, quando eu me redescobri no crochê, porque até então eu nunca tinha trabalhado com crochê. Eu só fazia pra mim, eu aprendi muito nova, então eu fazia pra minha tia, pra mim, né, e assim por diante. Então, assim, foi a primeira vez trabalhando. E que satisfação foi voltar a produzir com as minhas próprias mãos. É muito, muito gratificante. E foi aí que eu decidi continuar, não desistir, né? Mas continuar a trabalhar. E ali era só a primeira de muitas encomendas que iriam vir, não é verdade? A gente não pode desistir logo assim de cara quando algo dá errado. E não foi só isso que deu errado, várias outras coisas deu errado ao longo do percurso, né? Porque faz parte. Quando a gente aprende a empreender, a gente não nasce assim sabendo das coisas, né? E empreender não é fácil. Não é fácil empreender, mas a gente vai aprendendo com os tombos, também com os acertos, a gente vai se conectando com nós mesmos, com os nossos valores, com as pessoas ao nosso redor, com os clientes que Deus vai enviando, porque são clientes bênçãos demais. Tem alguns clientes que são desafiadores também, mas são bênçãos. Então, eu tive clientes maravilhosos, né, ao longo desses anos, e eu posso dizer que valeu a pena não ter desistido. Então, é isso, meninos. A princípio, eu queria trazer essa experiência, mostrar que todo começo não é fácil. Eu lembro que quando eu estava crochetando, meus seios estavam cheios de leitinho ali, e tinha hora que eu parava, ia dar de mamar, voltava e fazia. Foi um desafio. E levar um calote também foi um balde de água fria, mas não desisti. Não podemos desistir, não é verdade? Então é isso, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Desculpa aí o áudio, meu microfone deu pau bem agora que eu ia fazer o vídeo, mas eu decidi gravar mesmo assim. Eu espero que o áudio tenha ficado bom, que vocês tenham compreendido o que eu tô falando aqui, vocês tenham entendido. Então, assim, eu tô recomeçando de novo no YouTube, gente. Me ajudem, divulguem, compartilhem os vídeos. Tô num dilema para poder monetizar esse canal. E eu quero mesmo fazer dar certo de novo. Depois eu vou vir aqui contar essas experiências. Foi muitos tombos, muitas quedas, muitos desafios. Mas eu quero trazer aqui para vocês. Se vocês querem ouvir mais da minha experiência com crochê e com empreender, deixa aqui o seu comentário, vou ficar muito feliz de ler o seu comentário e compartilhe para que esse vídeo chegue a mais pessoas. Quem sabe a minha experiência também pode ajudar quem está começando agora, tá bom? Então não esqueça de deixar o seu like, de curtir, de compartilhar e a gente se vê no próximo vídeo. Até mais!